Oi, gente, aqui Felipe Ramé para mais um episódio do Ramé Cozinha. Tô de volta aqui em casa para fazer uma receita tradicionalíssima de Minas Gerais. Uma receita que traz um dos ingredientes, na minha opinião, mais importantes de Minas, que é o tempo. Essa é uma receita que celebra o ingrediente, é a festa do porco. Vocês já têm ideia do que é? Diretor, mostra aí de cima o que nós temos de ingrediente. Espia só que beleza, ó. Temos batata baroa, temos umas ervinhas, uns matinhos que dão aí pelos cantos. Essa peça de pernil de porco, que tá linda. E o prato de hoje é uma carne de lata com purê de baroa e pequi. Bom, quem é da roça ou é da cidade interior conhece o que é, sabe o que é o dia que se mata um porco para fazer uma carne de lata. Não é só a carne de lata que sai dessa história. Nesse dia é uma festa danada, chama os vizinhos, os parentes, faz linguiça, tira a banha, tira torresmo, faz a carne de lata, que é uma história que surgiu em Minas Gerais por uma necessidade. Precisava-se antigamente conservar uma carne. Imagina lá na roça, você mata um cachaço, um leitão inteiro, o que eu vou fazer com esse tanto de carne? E é essa história. Você usa a própria gordura do animal para conservar essa carne ali dentro e dura, ó, 6, 7 meses ali tranquilo. Todo dia quer, enfia uma colher ali dentro da banha, arranca um naco de carne, frita e serve junto com arroz, com feijão. Essa é uma tradição de roça, é um dia muito bonito, que as pessoas se juntam às 5 horas da manhã já para matar o porco e vão ali, ó, tomando uma, conversando, contando casos, contando mentira, trabalhando o porco todo, limpando, separando as partes. E isso, sem dúvida nenhuma, é a alma da cozinha de Minas Gerais, esse ritual que acompanha os nossos pratos. O tempo como um ingrediente fundamental em Minas Gerais, né? É o fogão a lenha que fica ali, que tem aquele ritual de acender ele. O bacon e a linguiça que estão pendurados em cima, que ficam ali defumando. A panela de ferro que cozinha a galinha e fica ali, ó, cozinhando o galo. Então as carnes que dormem na geladeira para pegar o tempero. Ou seja, o tempo em Minas Gerais é um ingrediente importantíssimo e esse prato carrega essa história do tempo. Eu quero, antes de começar, repassar com vocês os ingredientes dessa carne de lata com purê de baroa e pequi. Eu queria mesmo era ter um porco inteiro para a gente brincar com ele aqui hoje, né? Trabalhar, separar os cortes, quem sabe numa próxima temporada. Vou me contentar hoje com um pedaço bonito de pernil que eu tenho aqui, lembrando que essa história da carne de lata é isso. Qualquer corte do porco que você tiver, você vai cozinhar ele na própria gordura do porco e guardar, né? Como vocês sabem, aqui no Ramé Cozinha a gente já tem as coisas adiantadas, eu vou mostrar, ó, o que eu tenho aqui. Esse é um processo longo, demorado. Nós temos aqui uma carne, ó, que já foi temperada, cozida, né? E até dourada, a Roberta já deixou douradinha. E nós já temos ela pronta. E vocês não fiquem preocupados que eu vou mostrar aqui, ó, o que a gente faz com essa carne, tintim por tintim, para chegar do jeito daquela ali ao lado, ó. Além do pernil, nós temos o tempero, que é alecrim, tomilho, louro, alho, sal e pimenta do reino. Tenho aqui, para preparar o purê de baroa, a baroa, leite e manteiga. E para finalizar esse purê, o óleo de pequi, que é um ingrediente, que é um fruto do cerrado, um dos tantos frutos do cerrado. É uma iguaria, um ingrediente que a turma do norte de Minas é apaixonado, não consegue fazer nada na cozinha sem usar pequi. O povo gosta tanto que eles guardam o pequi no freezer para comer o ano inteiro. Eu lembro de uma cena lá no Mercado Central, lá de Montes Claros, uma vez, eu lembro que tinha um jogo do Brasil, de Copa do Mundo, um negócio assim, descendo um povo correndo do carro, voltando para dentro do carro com sacolinha de pequi. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí um amigo lá local contou que o pessoal tem o hábito de roer pequi assistindo jogo de futebol. Isso eu achei incrível. Então, ó, baroa, manteiga e leite, óleo de pequi. Eu tenho a banha para a gente cozinhar essa carne na gordura, umas ervinhas e um molho roti que a gente vai passar essa carne depois que ela estiver cozida. Ingredientes repassados, vamos começar. Agora eu vou explicar para vocês como que vai ser o preparo dessa carne de lata. Nós vamos pegar o pernil,
Vou cortar em cubos grandes e aí nós vamos temperar com sal, pimenta do reino, alecrim, louro e tomilho. Vamos deixar essa carne curtindo na geladeira umas horinhas e aí nós vamos colocá-la imersa na banha de porco derretida. E aí isso vai cozinhar em fogo bem baixinho, lento, durante algumas horas até essa carne amaciar. Dependendo do corte do porco, coisa de 2, 3 horinhas. Se for um corte com mais fibra, com mais gelatina, com mais colágeno, mais tempo. Carne cozida, nós vamos tirar essa carne da banha e vamos tostar ela numa frigideira para ela ficar bonita assim, ó, com essa cor, tostado, bastante sabor. Feito isso, a gente vai glaciar a carne de lata no molho roti, que é um molho feito à base de vinhos, vegetais e ossos de boi. E aí ela fica com esse aspecto assim, ó, lustrado, bem bonito, e hora de ir para o prato. Como acompanhamento dessa carne de lata, eu vou preparar um purê de baroa com pequi. E aí, basicamente, é cozinhar a baroa descascada até que ela fique assim nesse ponto, bem macia. E a gente vai juntar essa baroa, leite e manteiga, e vamos processar no liquidificador até que a gente obtenha um purê nesse ponto aqui, uma musseline que a gente fala, que é um purê mais liso, com uma textura bonita, mais fluida, bem aveludada. Por último, a gente acerta o sal e finaliza com um pouquinho de óleo de pequi. Se tiver pequi fresco, ótimo, bate esse pequi junto com a baroa, se não, pode finalizar com um pouco de óleo de pequi. E aí a gente já tem todos os ingredientes para montar o nosso prato. A baroa é, para mim, desses ingredientes mágicos que existem na cozinha. A gente, às vezes, fica com uma coisa, o ingrediente tem que ser caro, é mais chique. Eu lembro de um ingrediente que tem lá na Itália, que é a tal da trufa. O povo paga, assim, uma fortuna para comer essa trufa que dá só na raiz do carvalho, da árvore do carvalho, em algumas regiões da Itália e da França, num período curto do ano, ou seja, uma grande iguaria. E aí tem essa coisa, o preço é alto porque tem pouco e é muito complexo de sabor, muito perfumado. Eu arrisco dizer que a baroa não deixa nada a desejar uma trufa. Ela é complexa de sabor, tem aquela coisa que você põe na boca e você fica pensando, porque tem dulçor, tem um aroma de especiarias, de cravo, uma textura incrível, super cremosa assim, que a gente adora, mas é um ingrediente que está na banca, na quitanda, ao lado de casa. Então muitas vezes a gente banaliza a baroa. Eu já vi uma vez um chefe espanhol, que é um chefe desses premiados lá da Espanha, quando esse chefe deu uma colherada num purê desse de baroa, ele ficou assim, assustado, sem referência, ficou impressionado com o tanto de sabor que tem a baroa e como que é um ingrediente muito especial. Então, eu acho que uma provocação, uma brincadeira aí, é a gente observar desses ingredientes que a gente tem maravilhosos no quintal de casa, na quitanda, na esquina, que muitas vezes a gente esquece ou trata como se fosse uma coisa comum. Então, baroa é um ingrediente único na cozinha de Minas. Então, nós vamos começar a nossa receita e vamos começar pelo que demora mais. Tá aqui, ó, a minha peça de pernil. Vou colocar ela aqui na tábua. A gente deixou com a gordura sem a pele, né? A pele às vezes é muito dura. A pele a gente tira para fazer torresmo. Aqui nós vamos fazer a carne de lata, ó. Vou cortar nos cubos grandes. Então, ó, partindo uns nacos assim grandes de carne com gordura. E aí nós vamos, ó, partir ao meio para ficar um cubo assim bem bonito, ó. Cubo grande. Lembrando que depois que cozinha, ele vai diminuindo de tamanho. Então vou colocar aqui, ó, no nosso prato. E nós vamos, na sequência, temperar esses cortes de pernil de porco. Ó, a carne tá aqui. O que eu faço? Sal fino. Pimenta do reino. A gente moe na hora para deixar, né, para que fique com mais perfume, mais aroma. Vou usar um pouquinho da banha só para juntar os sabores, ó. Só para a gente misturar essa carne. E aqui as ervinhas frescas, ó. Louro. Um pouquinho de alecrim. Então eu coloquei aqui o alecrim, um pouquinho de tomilho e nós vamos, ó,
misturar essa carne para ela envolver bem os temperos, o sal, a pimenta do reino, as ervas. E aqui, se a gente tiver tempo, a gente deixa 2, 3 horinhas ou dorme na geladeira. Se não, a gente pode já colocar ela para cozinhar na banha. Separei uma frigideira de ferro, ó. E aí aquela história, paciência, tempo. Vamos cozinhar bem lento essa carne de lata na banha de porco. Então, ó, eu despejo a banha de porco. Então a gente despeja uma quantidade boa de banha de porco que precisa cobrir os nossos pedaços de carne ou quase cobrir, né? Nós vamos aqui lentinho, ó. Então estou colocando aqui, ó, o último pedacinho do pernil na banha. A gente ajeita, vou baixar o fogo, ó. E qual que é a ideia aqui? Não é fritar essa carne, não é refogar ela nessa gordura. A ideia é que ela cozinhe dentro da gordura. Então vai bem lentinho, no fogo mais lento que tiver, com paciência, ele vai ali cozinhando, 2 horas, até a gente finca o garfo assim e vê que a carne está desfiando, está macia. Nós aqui no Ramé Cozinha, como vocês sabem, temos uma equipe maravilhosa que adianta esse processo pra gente. Então, ó, eu já tenho aqui a carne de lata que ficou 2 horas e meia cozinhando no fogo bem baixinho e ficou nesse ponto aqui, ó, que vocês estão vendo. Deu uma pegadinha no fundo, tostou ela um pouco, ó. Então nossas ervas estão aqui, um perfume maravilhoso. Olha aqui que pedaço lindo, ó. Ó, vocês podem ver, ó, como é que ela tá. Totalmente cozida, super macia. Ô, gente, isso tá maravilhoso. Porco é uma carne muito maravilhosa, é uma carne muito importante na nossa cultura alimentar, que traduz a cozinha de quintal, o porco e a galinha. E em Minas, se tem um trem que a gente sabe preparar, é o tal da carne de porco. E essa receita especificamente, quando a gente faz a carne cozida na banha, o sabor é outro, né? Porque o sabor concentra todo ali na banha, ele não sai. Se a gente faz uma carne cozida na água, por exemplo, muito do sabor do alimento vai para a água. Quando a beleza desse método de cozimento é que o sabor fica todo no alimento, além de uma textura maravilhosa. O pernil, por exemplo, que é uma carne mais magra, ela nessa gordura vem o gosto da banha do porco junto, é maravilhoso. E esse é um prato, uma preparação que eu estou fazendo aqui hoje, com purê de baroa e pequi, mas vocês podem fazer com macarrão, dentro de um pão, um sanduíche. Dá para comer com salada, como tirar gosto, enfim, 1000 possibilidades. Ó, o que eu vou fazer aqui? Queria mostrar para vocês um pouquinho mais de como que tá aqui esse pernil. Ele começa aqui, ó, a já mudar de cor, tá começando a cozinhar, ou seja, tá bem duro ainda e pouco a pouco ele vai amaciando na banha. Eu vou organizar a área aqui e volto para preparar o nosso purê de baroa com pequi. Nossa carne de lata pronta, macia, vai descansar aqui na gordura. Lembrando que ela poderia, estando coberta, ficar aqui 6 meses. É aquela história, bem coberta, né? Deu vontade, garfo um naco de carne desse, aqueço numa panela, frito numa gordura e sirvo com arroz, com macarrão, com pão, do jeito que vocês quiserem. Vou deixar ela esperando aqui enquanto a gente prepara o purê de baroa. E para isso eu tenho aqui basicamente 3 ingredientes, ó. Leite, manteiga e a batata baroa que já foi descascada e cozida lentamente até ficar bem macia. Batata baroa bem macia, a gente processa no liquidificador com a manteiga, com o leite, acerta o sal e a mágica aqui, ó. Purê de baroa, musseline de baroa, nessa textura linda que vocês estão vendo aí, ó. Então, é simples, cozinhou a baroa, escorreu, processou com leite e manteiga até essa textura. Quanto de leite, quanto de manteiga, é aquela história. Se a baroa às vezes está maior, está mais seca, está mais úmida, vai pedir um pouco mais de leite, menos de leite. O importante é ir batendo aos poucos no liquidificador, deixar bater com paciência para perder todos os grãozinhos, ficar bem liso. E aí chega nessa textura aqui, ó, que é uma textura um pouco mais líquida do que um purê. Se você gostar de fazer mais espesso, pode fazer, coloca menos leite, mais líquido, um pouquinho mais de leite. Musseline pronto, nós vamos botar
O último ingrediente, na verdade, não é o último, porque tem umas plantinhas aqui que eu vou contar para vocês quais são e como que nós vamos usar elas na nossa receita. Vamos finalizar o nosso purê de baroa com óleo de pequi, que é um ingrediente muito especial e eu gosto muito, mas sugiro que vocês utilizem um pouquinho, porque ele é muito forte. Então, ó, quem não está acostumado com pequi principalmente, olha a textura como é que fica quando a gente mistura, olha a cor, ó. Acabei de incorporar o óleo de pequi e aí, como eu sempre faço, ó, colherzinha na beirada do fogão, porque não tem comida boa se a gente não prova. Vê se está na textura certa, no ponto de sal. Se falta um óleozinho de pequi, ó. Nó. Pequi é um ingrediente também, baroa, 2 ingredientes maravilhosos, a baroa e o pequi, cada um de um lugar diferente de Minas, ó. Olha que coisa linda. O purê tá pronto. Eu vou trazer meus pratos para cá para a gente montar. Antes de trazer o prato, o que eu vou fazer? Passar aquela carne de lata no tal do molho roti, que é um molho feito à base de ossos, de vegetais, vinho. Se você não tiver o molho roti, você pode servir a carne desse jeito mesmo. Ou pegar um daqueles molhos de assado que a gente já fez, que eu falei para vocês guardarem na geladeira. É hora de tirar ele e rolar a carne de lata nele, que vai ficar maravilhoso. Vamos lá, ó. Vamos pegar um naco de carne. Vocês podem ver aí, ó, o brilho maravilhoso que essa carne tem, a textura que está desmanchando, lascando pedaço. Ó, eu tô aqui, ó, regando os pedacinhos de carne de lata com esse molho roti, que é um molho típico da cozinha profissional. Eu, por exemplo, sou cozinheiro, tenho em casa. Mas acredito que a maioria de vocês não tem. Não deixem de fazer se não tiver o molho roti. Só a carne de lata por si só já é maravilhosa. Mas eu não resisti, botei um cadinho aqui e tô regando, ó. Então, ó, carne glaciada, musseline, purê de baroa com pequi pronto. Minhas ervinhas aqui separadas, eu vou arrumar a bancada e volto pra gente montar junto essa carne de lata com purê de baroa e pequi. Então nós temos aqui todos os ingredientes prontos para montar o nosso prato. A carne de lata, deliciosa, desmanchando do jeito que vocês viram. Esse purê de pequi com baroa, que tá um perfume que vocês não fazem ideia. E eu tenho umas plantinhas aqui, ó, que eu vou finalizar para trazer ainda mais graça, mais charme para esse prato. 3 plantinhas, muito comum, de quintal mineiro, dá no meio da rua assim, ó, Ora Pronopis, Beldroega, que muita gente acha que nem come, mas é ótimo para fazer salada, para finalizar um prato, dar uma cor, um verdinho, muito nutritiva. E aqui, ó, a folhinha da capuchinha, que é aquela flor comestível que é maravilhosa também. Então, vou deixar aqui ao lado. Eu vou montar um prato bonito, empratado, aquela coisa, tipo de restaurante, mas vocês vão perceber que aqui no Ramé Cozinha, às vezes a gente monta prato bonitinho, para você fazer um dia especial, convidar alguém. E montamos também panelada para compartilhar, travessa, gamela, para comer, para compartilhar do jeito que a gente gosta e do jeito que é comida em Minas. Aquela panela farta e bonita. Então, ó, vamos lá. Creme de baroa. A gente coloca um pouquinho aqui ao lado. Mais um pouquinho do purê. 3 colheradas, ó. Vou colocar ao lado a nossa carne de lata. Um pouquinho do molho. E vamos finalizar com um limãozinho cravo partido ao meio. Ó, vamos colocar aqui ao lado. E por último, as nossas ervinhas, os nossos brotinhos, ó. Um pouquinho de beldroega, uma folhinha rasgada aqui de Ora Pronobis. E também umas folhinhas de capuchinha, ó. Ó, vocês espiam só que trem lindo isso aqui, ó. Eu vou ficar daqui comendo, provando
essa carne de lata. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo Ramé Cozinha, sempre com uma receita que fala de norte a sul de Minas Gerais, receitas maravilhosas, causos e muito tempero bom. Tchau, tchau.